Sejam todos bem-vindos, o programa Ronda está começando para você que gosta de ficar muito bem informado. Estamos aqui de volta trazendo todas as informações. Fiquem conosco porque nós vamos trazer aquilo que você precisa ouvir. Deixa eu falar com a minha produção. Produção, tudo bem? Gente, eu quero começar com uma matéria, atenção aí produção, eu quero começar com uma matéria que fala sobre a morte de um investigador da Polícia Civil, que eu acho que a gente precisa tocar nesse assunto com uma tristeza muito grande e dupla. Sabe por quê? Além de ter um pai de família que morreu, um policial civil que foi morto na Grande Vitória, eu trato isso como uma briga entre Estado e quem vive à margem da lei. Eu trato dessa forma. E no caso que eu vou relatar agora, um policial civil, investigador da Polícia Civil, foi a vítima, acabou morrendo. Eu tenho essas informações, inclusive na matéria, se não estou enganado, o secretário de Segurança do Estado vai cobrar mudança nas leis e você vai entender por quê. Coloca a matéria aí, põe no ar. Ainda é possível ver as marcas da violência na esquina onde o crime aconteceu, em Morada de Santa Fé, Cariacica. O investigador da polícia, Alessandro Gomes Ferrari, ia comemorar o aniversário da filha e foi de carro com a esposa ao bairro para buscar uma amiga da menina. Segundo a Polícia Civil, o investigador foi abordado por pelo menos 3 bandidos enquanto ainda estava no veículo. No momento que era rendido, ele saiu do carro e acabou tropeçando e caiu. Foi nesse momento que um dos criminosos atirou no peito de Alessandro. Com essa movimentação, um outro bandido percebeu que o policial estava com uma arma na cintura, tirou esse revólver e atirou na cabeça dele. Os suspeitos fugiram e o policial chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na manhã desta segunda-feira, o secretário de Segurança Pública afirmou que as investigações estão avançadas, mas seguem em sigilo. Nós temos que preservar, dar tempo a essa investigação para que nós não possamos atrapalhá-las. Então nós não podemos, neste momento, passar qualquer tipo de detalhe sobre as investigações, mas nós podemos adiantar que as investigações estão ocorrendo com celeridade. O secretário adiantou somente que a linha de investigação é latrocínio, roubo seguido de morte. As investigações trilham a linha realmente do latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte do nosso policial. Um policial exemplar, muito querido dentro da Polícia Civil, né, um excelente pai de família, um excelente marido, um excelente pai. Então a sociedade perde um defensor e infelizmente essa família perde um pai. Só este ano, 5 policiais foram mortos e 6 baleados aqui no Espírito Santo. Em agosto, o soldado Walter Borges foi morto a tiros depois de sair de uma festa de aniversário. Em março, mais um policial militar, Afonso Melo, foi baleado na cabeça quando saía de um treino numa academia de São Torquato. Em abril, o soldado Lucas Sabino foi atacado por bandidos em Itacibá. O secretário de Segurança Pública ressaltou mais uma vez que as leis precisam ser modificadas para casos de crimes tão graves. Quando a gente vai verificar, né, os antecedentes desses indivíduos que cometem esses crimes, né, a gente verifica que são indivíduos com várias passagens. Passagens por roubo, passagens por tráfico, passagens por homicídio. A nossa legislação ela não consegue fazer com que esses agressores da sociedade, que cometem crimes graves contra a sociedade, permaneçam presos. As polícias, elas trabalham, elas prendem. Por isso que, repetidamente, eu sei que vocês devem estar cansados de eu falar isso, mas repetidamente eu falo, a nossa legislação tem que ser atualizada para os crimes graves, aqueles crimes que atentam contra toda uma sociedade, porque não é a nossa sociedade que tem que ficar presa em casa, não. É aquele que comete crimes graves que devem pagar com prisão longa e sem direito a recursos, redução de pena, responder o processo em liberdade. Isso tem que acabar. Pois é, gente, coloca a imagem para mim do pai de família que acabou morrendo por causa da ação de bandidos que resolveram matá-lo. Nós estamos diante, mais uma vez, de um confronto direto entre um representante do Estado, olha ele aí, ó,
representante do Estado, porque era um investigador da polícia, e bandidos, 3 que resolveram abordá-lo para matar. É claro que a polícia trabalha com uma linha inicial, é por isso que ela deve estar trabalhando com latrocínio, que é o assalto seguido de morte. Pode também não ser, mas o grande detalhe é que esse pai aí, gente, ia comemorar o aniversário da filha dele. Quando a gente ouve os negócios desses, a gente fica assim, embebedados de tanta ira, de tanto furor, para que alguma coisa aconteça para mudar isso. O grande detalhe, eu acho que o secretário ele cobrou aquilo que o Poder Legislativo Federal, que tem o poder de gerar leis nacionais, criar leis nacionais, precisa ouvir. Tem que mudar a lei, sim. E eu vou muito mais além do que disse o secretário. Só para crime grave, não. Vão mudar para tudo, porque nós precisamos colocar um ponto final nessa história. Nós precisamos colocar um ponto final nisso. Quantos de nós ainda vai precisar morrer para o bandido conseguir o que ele quer? Daqui a pouco eu volto a falar mais desse caso. Infelizmente eu começo abordando um caso geral do Estado do Espírito Santo, mas que nos chama a atenção, porque nós temos aqui os nossos policiais civis. Nós temos os nossos policiais militares que lutam todos os dias contra exatamente essa violência que a gente está vendo aí. É assim que nós começamos, queridos, no rádio ou na TV. Fiquem conosco, a notícia chega até você. Nós cobrimos também o momento triste do enterro desse investigador que acabou morrendo por causa da ação de bandidos lá na Grande Vitória. Foram 3 que acabaram matando, cometendo essa atrocidade. De acordo com o que você acabou de ouvir do secretário de Segurança do Estado, pode ter sido um latrocínio. Mas é necessário que se investigue para ver se realmente procede o latrocínio. Vamos saber. Agora, tem detalhes aí do enterro dele? Coloca esse momento triste, mas que eu preciso cumprir a minha função jornalística de trazer o enterro de um pai de família que ia comemorar o aniversário da filha. Não conseguiu. Põe no ar. O enterro aconteceu no bairro Santa Luzia, em Cariacica. Familiares e amigos, além de autoridades, vieram até o cemitério São Pedro dar o último adeus ao investigador Alessandro Gomes Ferrari, de 46 anos. Diversas coroas de flores foram levadas para homenagear o investigador. Muito emocionados, eles rezaram juntos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E também cantaram antes do caixão ser colocado na sepultura. A mulher de Alessandro foi amparada por familiares. Após o enterro, familiares e amigos não quiseram gravar com a imprensa. Todos estavam muito abalados, principalmente a viúva. O secretário de Segurança, Nilton Rodrigues, acompanhou o enterro e disse que nas próximas horas a polícia vai apresentar os suspeitos da morte do investigador. As investigações estão acontecendo, a Polícia Civil está totalmente dedicada a esse caso, a Polícia Militar apoia, né? O que eu posso dizer é que ninguém ficará impune, vão pagar por isso e nas próximas horas, até amanhã, nós vamos apresentar para a sociedade esses criminosos covardes que executaram o nosso policial civil. Mais um registro importante, tomara que as investigações sejam rápidas e bastante eficazes. O grande detalhe é que é o 5º policial que acaba morrendo aqui no estado do Espírito Santo nesse ano de 2018. A gente precisa lamentar isso, viu, sociedade? A gente precisa lamentar, porque quando a polícia perder essa guerra, nós todos vamos passar a perder. E aí
o crime acaba imperando. Tomara que não, Deus abençoe que não. Produção, coloca para mim imagem, teve um caso de violência também aqui no município de Linhares, onde um jovem de 13 anos acabou vindo a óbito. Não foi no local, era uma tentativa de homicídio na tarde do último sábado, quando de repente um jovem de 13 anos acabou sendo alvejado por tiros. O prenome dele é Lucas, não é? Ele foi levado para um hospital aqui da cidade. O Lucas é esse aí que aparece na imagem. Lucas estava no bairro Aviso quando de repente ouviu-se disparos. Foram feitos disparos lá no bairro Aviso. E olha só o que acontece. É mais um homicídio registrado. Tecnicamente, talvez as forças policiais vão dizer que foi tentativa de homicídio, mas o Lucas morreu. Então, para nós aqui, é um segundo homicídio. É um segundo homicídio registrado, depois de tiros que foram ouvidos lá no bairro Aviso. E não foi o único. Foram 2 tentativas de homicídio registradas no bairro Aviso. E essa aí, o Lucas acabou não resistindo. Lucas Guimarães dos Santos, apenas 13 anos de idade, gente. 13 anos de idade e acabou morrendo. Nós, infelizmente, temos que dar essa informação. É violência na Grande Vitória, violência aqui no norte do estado do Espírito Santo. Tomara que as forças de segurança que investigam também deem resposta para nós, a sociedade, que ficamos alarmados, revoltados ao saber de tantos jovens que acabam pagando um alto preço. Tantos jovens. As motivações precisam vir à tona para a gente também pensar nisso. Daqui a pouco de volta, ainda hoje eu vou fechar essa história de eleições. Eleição passou, primeiro turno, segundo turno, mas aí eu quero saber da Polícia Militar o seguinte: houve ocorrências? Tiveram ocorrências? Foram registradas muitas ocorrências aqui na nossa região? Daqui a pouco eu vou falar com o Tenente Coronel Lozer, que já está aqui nos estúdios do Ronda e vai dar outras informações. Eu volto já. Deixa eu falar de uma notícia boa. Pesquisadores da UFES estão vendo uma possibilidade muito interessante com relação a combustível. Eles estão vendo uma possibilidade de transformação da casca do coco em etanol. Olha que notícia boa, produção. Já pensou? Com tanta casca de coco sendo jogada nas praias aqui da nossa região, jogadas, plural, jogadas nas praias aqui da nossa região, vai ter uma serventia. Isso aí vai ter uma utilidade prática. Será que já terminaram a pesquisa? Eu quero saber disso. Coloca no ar aí, põe no ar. Dia de sol à beira da praia combina com uma água de coco bem gelada. O Giovanni disse que chega a vender mais de 300 cocos nos dias de verão. Dependendo do tempo, quando o sol está muito ensolarado, 300 cocos por dia. Mas o lixo que é gerado com as cascas do coco preocupa quem passa por aqui todos os dias. A gente vê que é uma praga hoje, né? Que a gente vê que a prefeitura tem muito trabalho para recolher e já vi muita gente sendo multado por causa da própria casca de coco que é deixada nos calçadões. Que a água de coco é saudável, todo mundo sabe. Agora, você sabia que a casca do coco pode ser transformada em combustível? Pesquisadores aqui da Universidade Federal do Espírito Santo estão estudando uma forma de transformar essa casca em etanol e de aproveitar o lixo que é jogado todo dia fora aqui nas praias. A Luísa, que é uma das pesquisadoras envolvidas no projeto, explicou que o processo começa com o tratamento da casca do coco. Depois que ela é transformada em pó, ela é misturada a leveduras, que são as mesmas utilizadas na fabricação do pão e da cerveja. Ela entra depois que o meio de cultura do coco já está pronto, né? Depois que a gente já fez um pré-tratamento, depois que a gente já fez tratamento enzimático. Então aí ela entra para fazer a fermentação dos açúcares e produzir o etanol. A coordenadora do projeto explicou que o etanol fabricado com a casca do coco já é uma realidade. Mas agora os pesquisadores estão trabalhando para fazer o produto ter um melhor custo-benefício. Temos o processo todo pronto, elaborado. Agora nós estamos trabalhando na otimização. O processo ele não pode ser mais caro do que o valor do produto final. Essa pesquisa é tão importante que já ganhou medalhas e bolsas de estudo de organizações internacionais. A ideia que a gente teve em como transformar e todos esses pontos que nós fomos atacando e desenvolvendo, nós chegamos a ganhar um prêmio internacional, medalha de ouro numa feira de inovação internacional. Mostra que a pesquisa brasileira, ela
ela é competitiva internacionalmente. É isso aí. Tomara que aconteça, eu vou ficar aqui torcendo. Produção, nós temos uma informação aí de acidente, não é? Infelizmente, eu não gostaria de falar a respeito disso aqui, mas muitos acidentes, eu mostrei um ontem, fatal inclusive na BR-101, mas nós temos outras imagens aí para mostrar. Essa inclusive foi uma vítima, né? No quilômetro 440, vítima fatal. Uma bela menina, um rosto muito bonito, que acabou nos deixando depois de um acidente entre um automóvel e um ônibus que faz o transporte escolar, inclusive. A imagem que eu estou mostrando é da ES 440 quilômetro 7, que liga Linhares ao balneário de Regência. Aí, de acordo com uma testemunha, o que uma testemunha disse lá? A testemunha disse que o ônibus trafegava no sentido BR-101, quando acabou colidindo frontalmente com o automóvel Astra, que trafegava no sentido contrário. Aí, segundo as informações, o carro estaria com faróis apagados. Chovia no momento do acidente. O ônibus que faz o transporte escolar na região estava somente um condutor, que não se feriu, ficou obviamente bastante abalado, qualquer um de nós ficaria. Já no automóvel, além da vítima fatal, que foi identificada como Denifer dos Santos Ribeiro, estava uma criança que seria o filho dela. Eles foram socorridos, não é? O Corpo de Bombeiros socorreu ao Hospital Rio Doce. Polícia Militar de Trânsito esteve no local, mas, infelizmente, no serviço médico legal, a informação que nós temos é da entrada desta vítima fatal. Mostra de novo, olha só, uma bela menina, uma bela garota, né, com um rosto muito bonito, cheia de vida, que infelizmente nos deixou. Denifer dos Santos Ribeiro. A gente só lamenta essas coisas aqui, né, produção? A gente só lamenta isso. Atenção, mulheres, vocês sabiam que vocês têm direito a, uma vez detectado câncer de mama, a reconstrução da sua mama? Eu já falei sobre isso aqui no programa, né? Já falei sobre isso aqui no nosso programa. Mas é um direito que muitas pessoas ainda não conhecem, não procuraram saber mais a respeito. Eu tenho uma matéria que vai relatar muito mais desse direito das mulheres. Põe no ar. Quem vê a Sandra sorrindo não imagina tudo o que ela passou. Em novembro de 2013, a funcionária pública descobriu um tumor na mama direita. Você pensa, o que é que eu vou fazer? Eu tenho um filho para criar, um filho que depende de mim, ele tem apenas 5 anos, então você fica meio desnorteada. Se já não bastasse todo o tratamento enfrentado pela Sandra, durante os exames de rotina, ela descobriu uma grande chance de ter novos cânceres. Com a retirada das 2 mamas, veio a reconstrução e a retomada da autoestima. Pensar que daqui a alguns meses eu vou poder colocar um maiô e ir para a praia despreocupada, né? Tomar um banho de piscina e me olhar no espelho, né? E não ter aquela sensação de mutilamento. Isso é bom. Assim como a Sandra, muitas outras mulheres vão passar pela mastectomia. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no ano que vem, cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama serão diagnosticados. E desde 2013, uma lei obriga a reconstrução, quando há condições, no mesmo momento da retirada dos seios. No momento da mastectomia, o cirurgião plástico já entra com sua equipe e consegue, ou utilizando tecidos do próprio paciente, ou utilizando expansores cutâneos ou próteses de silicone, realizar a reconstrução para que a paciente não passe por aquele período de mutilação que até bem pouco tempo atrás era muito comum nas pacientes mastectomizadas. Cirurgião há mais de 20 anos, o médico conta como a reconstrução ajuda no tratamento do câncer de mama e na recuperação da autoestima. Eram pacientes que passavam por grandes depressões. Hoje em dia, com a reconstrução imediata, você minimiza muito esse fantasma, esse terror do câncer de mama. É uma doença grave, que ainda é uma das principais causas de morte em mulheres no mundo, mas com a abordagem do mastologista e a ressecção completa do tumor e os tratamentos como químico, como radioterapia, a reconstrução imediata vem para poder minimizar esse período, esse tratamento tão agressivo que a paciente tem que sofrer. Para a Sandra, as cirurgias serviram para espantar o fantasma da doença e retomar a autoestima.
é como deixar o medo de lado. Esse foi exatamente o sentimento que eu tive. Amigos, nada melhor que uma mulher com autoestima lá no alto. Nada melhor. Todos nós ganhamos com isso. Daqui a pouco eu falo sobre eleições. Calma, relaxa, passou, né? Mas eu quero saber, aqui em Linhares, foi tudo muito tranquilo ou teve alterações, grandes alterações? Daqui a pouco a gente fala com a Polícia Militar. Não perca esse bate-papo no Ronda. Passa por aqui Tenente Coronel Lozer, que vai conversar conosco sobre eleições. Tenente Coronel, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Tudo ótimo, muito obrigado e satisfação de estar no seu programa mais uma vez, Oséias. Pois é. Registrando que toda vez que eu chamei, Tenente Coronel Lozer nunca disse assim, vou não, quero saber desses caras não. Coloque a imagem das eleições para mim, imagem das eleições aqui no município de Linhares. O povo foi votar, eu supondo aqui, não tive acesso a ocorrências e não sei se elas existiram, que o processo eleitoral na cidade de Linhares foi muito tranquilo. Eu estou mostrando talvez um dos maiores colégios eleitorais. Essa sessão aí, rapaz, tem gente nessa sessão, hein? Eu vou te contar um negócio. É muita gente, se não estou enganado, é do Marília de Resende. Mas tem outros, né, que a gente foi lá e fez questão de mostrar, né? Enfim. Mas foi tranquilo? Teve alguma alteração, Tenente Coronel Lozer? Então, a gente também teve a oportunidade de percorrer alguns locais de votação e realmente aquele local é o Marília de Resende. Uhum. A gente também conversou com algumas pessoas que trabalhavam na mesária, os responsáveis pelas sessões eleitorais, e realmente transcorreu o dia de domingo na mais perfeita tranquilidade. Importante, né, porque a gente ressaltar isso, porque o cidadão esteve lá, fez o seu papel democrático, ele votou, né, o seu papel de cidadão, e realmente as coisas transcorreram na maior tranquilidade, sem nenhum fato que eu possa agora registrar aqui no seu programa, Oséias. É bom a gente lembrar o seguinte, Oséias, mas peraí, você relatou um jovem que morreu por tentativa de homicídio, isso foi no bairro Aviso. Ontem nós relatamos aqui uma morte registrada no bairro Interlagos. Sim, mas eu devo dizer, Coronel, explicar para a sociedade que não teve nada a ver com as eleições. Então, como nós estamos falando aqui de eleições, esses casos não entram. Eu estou falando de ocorrências das eleições, que tenham a ver com eleições. Neste caso, tudo tranquilo, não é? Confirmo. Realmente, os casos que ocorreram foram casos isolados e não tem absolutamente nenhuma relação com o dia de votação ou com as eleições a presidente que nós, então, realizamos no domingo. Agora, eu não sei se o Coronel vai concordar comigo, e não é que eu estou sentindo falta não, viu, gente? Mas eu preciso dizer, há um tempo atrás, a gente cobria eleições, o que eu via de gente mamada no meio da rua era uma festa. O que eu percebi aqui na cidade de Linhares, que as pessoas elas estão um pouco mais decentes com relação a isso, menos bebida alcoólica, menos exageros de candidatos, isso acabou pesando. Tudo isso é um composto, não é, Coronel, que acaba ajudando. O cara não bebe, então ele não encheu a cara, ele está com as faculdades mentais. O candidato aqui, pelo menos, foi uma situação bem pacífica entre eles. Então tudo isso acaba ajudando na segurança, né? Penso que o cidadão, ele fazer seu papel e votar, e depois ele comemorar, assim quando termina o pleito eleitoral, é salutar, é importante. Até aí normal, né? Totalmente normal, né? Isso é importante, essa situação, né, dele poder se manifestar, né? Mas, obviamente, tem que saber como se manifestar, né? Até para poder não causar um mal maior, né? Situações da pessoa, de repente, causar um acidente e causar uma lesão em alguma pessoa, um conflito, e até mesmo, dependendo da situação, a gente tem que intervir contra a polícia militar, o que a gente não quer, né? A gente quer exatamente o contrário, que o cidadão ele possa ter tranquilidade, ele se manifestar, ele poder se congraçar, mas que tenha um limite para isso, né? Obviamente, né? Para a gente fechar, nós estamos mostrando imagens de Linhares, de algumas sessões eleitorais daqui, mas eu quero registrar que a polícia também vigiou muito bem Soretama e Rio Bananal, né? E por lá também as coisas andaram na maior tranquilidade. Pois então, na área do 12º Batalhão, que abrange Rio Bananal, Linhares e Soretama,
a gente não tem nenhum registro de ocorrência. Tivemos 171 policiais além do nosso efetivo normal, tivemos 49 viaturas além das viaturas que rodam normalmente lá. E então, assim, nessas 3 cidades, nessas sessões que eu comentei, né, em todas as sessões, melhor dizendo, não houve nada que eu possa agora relatar que pudesse desabonar a tranquilidade e a paz do dia da votação. Muito bem. Talvez tenha sido uma das eleições mais tranquilas que eu já vi. Coronel, obrigado por ter vindo aqui no Ronda, ter batido esse papo aqui com a gente. É muito bom saber de segurança, como é que está a nossa segurança, e apostar muito no nosso policial militar. Obrigado por ter vindo. Mais uma vez eu que agradeço, Zé. Tudo de bom. Valeu. Gente, eu vou finalizar o programa Ronda chamando você para a nossa audiência amanhã. Amanhã eu estarei aqui de volta. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.